Olá, turma. Bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso planejamento. E para o assunto de hoje, quero trabalhar com vocês a respeito de aceleração e movimento uniformemente variado, tá bom? O vídeo vai ser bem rápido, breve, prometo isso a vocês, tá ok? De modo simples e prático, o que vem a ser aceleração? Aceleração é uma grandeza física que significa a razão entre a velocidade e o tempo. Ou seja, é a taxa de variação da velocidade em razão do tempo. Mais simples ainda, é o quanto o móvel acelera, ou melhor dizendo, é o quanto o móvel muda de velocidade ao longo do tempo. É o quão rápido ele é, tá ok? Então, olha só, a aceleração, matematicamente, podemos calcular ela como sendo a divisão entre a variação da velocidade pela variação do tempo, tá ok? Variação da velocidade nós representamos pelo delta. Delta V, variação da velocidade. E delta T, variação do tempo. Tudo bem? No sistema internacional, aquele SI que eu tanto coloco no quadro para vocês, no SI, a aceleração tem por unidade metros por segundo ao quadrado. Vamos guardar isso daí, tá bom? A velocidade a gente já sabe, é dada em metros por segundo, e o tempo é dado por segundos. Vai desculpando aí, tem um erro na apostila, peço a vocês que consertem aí por gentileza. Então, não é metros por segundo, o tempo é dado em segundos. Tudo bem? De novo, aceleração em metros por segundo ao quadrado, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Isso, unidades no sistema internacional. Tudo bem? Como eu disse anteriormente, o delta significa variação. Variação de quê? No caso do ΔV, variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial. A variação sempre vai tomar final menos inicial. Colocou o símbolo delta no meio, significa menos, a variação vai ser a grandeza final menos a grandeza inicial. No caso do ΔV, velocidade final menos a velocidade inicial. E ΔT é variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Então, para calcular a aceleração, um conceito muito importante para o assunto que nós vamos precisar mais adiante, nós vamos sempre fazer a divisão, ou seja, a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Tudo bem? Tudo certo? Peço a vocês que façam a leitura desse conceito, dessa parte da apostila de vocês, tá bom? Mais na frente a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá para o assunto de movimento retilíneo uniformemente variado. De forma bem simples e prática, vamos tentar fazer um comparativo. Anteriormente a gente viu que o movimento uniforme, ele tem apenas uma única função, que é aquela função posição que a gente viu anteriormente, está no caderno de vocês, é um conteúdo anterior aí na apostila, tá certo? Tem por característica a velocidade constante, ou não é verdade? E aceleração não existe. Agora, no movimento uniformemente variado, a coisa muda. No movimento uniformemente variado, esse movimento ele passa a ter uma aceleração. O que significa aceleração? É a taxa de variação da velocidade em razão do tempo. É o quão rápido vai ser meu objeto em razão do tempo. Tá certo? Esse movimento, ele agora não é mais constante, ele é variado. Quem vai variar? A velocidade varia, a posição varia, o tempo varia. A única grandeza que é constante é a aceleração. Tá certo? No movimento uniforme, a aceleração era zero. No movimento uniformemente variado, a aceleração tem um valor, ela assume um valor, só que diferente de zero, pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Depois a gente discute o porquê de ser positivo e negativo. E
nós vamos trabalhar com duas funções, chamada primeira de função velocidade e mais adiante a função posição. Então, essas duas funções horárias que nós vamos trabalhar, primeiramente falar aí da função velocidade. O que é a função velocidade? É uma equação matemática que nos permite calcular a velocidade de um corpo, tá certo? Em razão da velocidade inicial e da aceleração desse meu móvel. Tudo bem? É uma expressão que é derivada da definição de aceleração. Lembra ali, a gente acabou de tratar o que é aceleração? Que é a razão, ou seja, a divisão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, de modo bem simples, qual é a função horária da velocidade? V é igual a V0 mais AT. Quem é V? É a velocidade final do meu corpo. V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração e o T é o tempo. Tá certo? Vamos só relembrar as unidades. A velocidade é dada em metros por segundo. Tudo aquilo que tem zero é inicial. V0 tem como unidade metros por segundo, é a velocidade inicial. Aceleração em metros por segundo, lembrando que essa aceleração é constante, tá bom? Ela não varia, ela assume o mesmo valor durante o trajeto do meu móvel. E o T é o tempo dado em segundos, tudo bem? Se a aceleração for positiva, o móvel está em movimento progressivo. Se essa aceleração for negativa, significa que o meu móvel está em movimento retrógrado. Tá ok? Então guarde isso. Aceleração positiva, movimento progressivo. Aceleração negativa, movimento retrógrado. Tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre função horária da posição. Tem uma série de exercícios aí. Função posição no movimento uniformemente variado. Essa expressão, essa equação matemática aí. Não fique com medo, tá bom? Só tem tamanho, não mete medo em ninguém, tá bom? Similar à mesma função horária, posição no movimento uniforme, só que agora a gente inclui a aceleração, tá certo? Tudo aquilo que tem zero significa grandeza inicial. Então, a função horária das posições, ou da posição, ela é posição final, que é esse S, é igual a S0, que significa posição inicial, mais a velocidade inicial, que é o V0, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. Um cuidado aqui. AT ao quadrado é a parte que está sendo dividido por 2. Não é toda a expressão. Somente o A vezes o T ao quadrado que está dividido por 2. Tá ok? S é posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, T é tempo e A é de aceleração. Lembrando que no no Sistema Internacional de Unidades, a distância, o deslocamento, a posição, são grandeza, são termos que remetem à mesma coisa, tem como unidade o metro. Então, se tiver em outra grandeza que não seja o metro e pedir que seja uma grandeza dada no sistema internacional, a gente tem que fazer essa mudança para metros. Tudo bem? Mas não vamos preocupar com isso agora, não. O intuito hoje é dar um start, a gente conhecer a respeito de movimento uniformemente variado. Tudo bem? Só para relembrar, nós vimos aqui sobre a aceleração, que é a razão, ou seja, a divisão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. E nós introduzimos o assunto de movimento uniformemente variado, o MOVE, que é um movimento que tem aceleração, ou seja, no qual a velocidade muda com o passar do tempo. A velocidade agora não é mais uma grandeza constante, tá certo? E são duas funções que nós vamos trabalhar aqui. É a função velocidade, tá bom? Vou subir lá
no conteúdo de vocês, está aí, ó, função velocidade, V igual a V0 mais AT, e a função posição, que é expressa através dessa expressão aí. S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, peço que vocês leiam todo o conteúdo, tá bom? Coisa pequenina, leiam todo o conteúdo até essa parte, que a gente parou aqui, tá bom? Função horária da posição em função do tempo. Leiam todo esse conteúdo, tá ok? Aceleração até a parte que eu mostrei. Eu vou estar bolando alguns exercícios bastante teóricos, para que vocês possam fixar o conteúdo, e depois a gente faz alguns exercícios, tá ok? Até mais para vocês, bom estudo, e vamos continuar firme aí.